Boa noite. Boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui com vocês de novo. Vamos esperar só mais um pouquinho para dar tempo às pessoas irem entrando, para a gente começar hoje a leitura do nosso Evangelho, né, que hoje vai ser o capítulo 6, o item 1 e 2, o jugo leve. Muito bom ver todos vocês aqui de novo. Espero que esteja todo mundo com saúde, né, todos bem. Esperar só mais um pouquinho e a gente já começa a nossa leitura. Isvaida querida, Soeli, Bárbara, Solange, Camila, Luciana. Muito bom ver vocês. Muitas bênçãos para todas. Bem, o nosso evangelho hoje, né, como eu já tinha falado aí no começo da transmissão, é sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1 e 2, que fala do jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 9, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós, que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Nós, meus irmãos, ainda somos muito materialistas. Nós somos muito imediatistas. Para nós o que importa é o hoje, é o que nós queremos agora, é o que nós desejamos agora, né? Para nós não queremos perder absolutamente nada. Nós não queremos perder nada material, nós não queremos perder nenhum ente querido, porque nós nos apegamos a todo tipo de matéria, seja ela os nossos bens ou sejam as pessoas que nos cercam. E a gente às vezes não consegue, na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar os desígnios divinos. E eu, folheando o Evangelho antes de começar, tinha me deparado com uma passagem
que fala sobre a perda de entes queridos mais novos. E é interessante que lá no Evangelho também, o Espírito nos fala que às vezes o desencarne cedo, ele acaba sendo uma bênção em vez de uma tragédia. Porque nesse mundo de expiações e provas, às vezes ficar muito tempo aqui acaba atrapalhando o progresso que a gente teve. Mas nós não conseguimos enxergar assim. Então a gente se lamuria. A gente fica pensando, meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que as coisas são assim comigo? Porque a gente não consegue enxergar além do agora. A gente não consegue enxergar que tudo tem um desígnio e que tudo é feito para a nossa evolução, para o nosso bem. Não podemos ser esse ser imediatista, materialista, que não pode enxergar as benéficas divinas só porque elas, nas suas lições, vêm contrariar os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas vontades. Talvez a gente não saiba das maiorias dos livramentos que passamos quando deixamos de conquistar alguma coisa ou quando perdemos alguma coisa, se é que perdemos. Os nossos conceitos de perda são completamente diferentes do que se entende na espiritualidade. Viemos para cá com uma carga de dívida muito grande, para aprender lições, e às vezes lições que nós já fomos o algoz de alguém, né? Não sabemos quem fomos, não sabemos o que fizemos. Eu sempre costumo falar nas palestras que eu tenho a honra de ministrar, que nós não somos vítimas, jamais seremos, né? E se eu tenho a consciência de que Deus é justo e que Deus é bom, e que tudo que acontece nesse mundo é para a nossa evolução, eu não posso achar que existe uma mão contra mim, eu não posso achar que o universo conspira contra mim, porque estas lições que eu passo, as perdas que eu tenho, as quedas que eu levo, são com elas que eu vou aprender. Então nós precisamos fortalecer dia após dia a nossa fé. Quando Jesus diz que o jugo é leve, que a lei é leve, e que tudo se resume e se completa no amor e na caridade, ele nos deu talvez a tarefa mais difícil. Porque como é difícil olhar para o outro, como é difícil abrir mão do que se quer em prol do outro. Como é difícil saber, entender que tudo que nos acontece é um reflexo do que fomos, ou nessa vida, ou nas vidas que já nos antecederam. Mas é preciso, de toda forma, precisar contribuir para essa nossa evolução. Temos que ter fé que nada nessa vida acontece para nos fazer mal. Se Deus é um Deus de amor e bondade e Cristo veio a esse mundo pregar o amor, não podemos entrar numa lógica de que o mal nos ronda, que o mal supera o bem. Certa vez eu li num livro que até o inferno serve a Deus, porque faz as pessoas se arrependerem e se redimirem. Então precisamos, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, tempos de incerteza, tempos de perda, tempos de angústia, precisamos entender que a nossa fé precisa ser o nosso alicerce, que deve ser regado como uma planta todos os dias. Uma planta, ela já não nasce com flor, ela não nasce com fruto. Ela passa muito tempo na escuridão da terra, até desbravar, ter suas raízes que vão se engrossando com o tempo, até ela romper a terra, criar pequenos galhos que vão se frondando até se ter folhas, flores e frutos. E somos essa semente
jogada nesse mundo de expiações e provas, espíritos que já trazem dentro de si experiências passadas, erros passados e acertos passados, né? Nunca podemos julgar que tudo seja só castigo, tudo... Não existe esse castigo. Existe a lei da justiça, a lei da balança, da causa, do efeito. Como bem estão dizendo os nossos irmãos aqui colaborando, existe o livre-arbítrio. Eu posso escolher entre ser vingativo ou não, entre revidar ou não. Eu posso escolher mudar a cada dia. Toda vida que a gente abre os olhos de manhã é um recomeço. É Deus nos dizendo, hoje você pode ser diferente. Né? Existe aquela frase célebre de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, que você não pode mudar o passado, mas você sempre vai poder recomeçar tudo de novo. Então, cada dia, o sol se abre e cada dia uma oportunidade se abre. Nascemos a cada dia que temos o privilégio de poder viver, acordar e pedir desculpa e pedir perdão e tentar se redimir. E por que não? E por que não nos desapegarmos? Quando Cristo dizia, larga tudo que tens, deixas teu pai, tua mãe, tua família e me segues. Que coisa tão difícil de se fazer, né? Quando nós espíritas aprendemos que uma das grandes amarras que nos prende a esse mundo é o materialismo, e esse materialismo se resume não só às coisas materiais, mas também às pessoas. Quantos espíritos não vagam apegados aos seus filhos, apegados às suas esposas, aos seus esposos, porque é muito difícil abrir mão daquilo que nós queremos. Só que nós somos crianças nesse universo tão vasto. Somos espíritos ainda infantis, que precisamos muito nos elevar dia após dia. Precisamos entender que às vezes o que nós achamos que é bom para nós, talvez não seja. E por isso que talvez Deus não permita que aconteça. Se vamos saber se estávamos certos ou não, isso é um mistério. Um mistério que pode ser solucionado com a nossa fé. Se tivermos a fé de que Deus só nos quer o bem, só quer a nossa evolução, e que tudo está sendo feito para que nós possamos sair dessa nossa infância espiritual, para que nós possamos ser aquela semente que desbrava a terra e se abre ainda em um caule fino, mas já com flores que querem despontar. Todos nós, por mais que já temos errado, e quem de nós não errou, podemos ser árvores com frutos e folhas. Podemos dar sombra aos nossos irmãos, se tivermos o alimento de nossas raízes, fundamentalmente na fé em Deus e nas palavras do Cristo. Quando ele dizia, vinde às minhas criancinhas porque são puras de coração. É esse coração que nós precisamos buscar. Abrir mão desses nossos desejos materiais, desses nossos anseios que tanto nos aprisionam. Teremos sim que lutar pelos nossos sonhos, mas não podemos transformar nossos sonhos e nossos dissabores em correntes que vão nos aprisionar. Eu costumo pensar que somos aquele passarinho que ficou tanto tempo na gaiola que quando a porta se abre, tem medo de sair fora. E este voo que nós precisamos alçar, esta evolução que todos nós precisamos ter, ela está fundamentalmente baseada na nossa fé em Deus e na tentativa que nós temos que fazer sol após sol
amanhecer após amanhecer, de tentar cumprir a lei que Cristo nos deixou, que não é difícil, mas que nós vacilamos dia após dia. Quando ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, ele nos deu o segredo para voar da gaiola. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, que o coração de vocês possa ser alimentado dia após dia por essa fé, por essas palavras do Mestre, que veio a esse mundo nos mostrar que mesmo diante dos piores dos sofrimentos, a fé em Deus, quando feita de forma concisa e inabalável, nos recupera, nos restaura e nos encaminha para um mundo novo. A todos aqueles que hoje estão com o coração angustiado, porque perderam entes queridos, ou que estão com entes queridos nos hospitais, eu desejo do fundo do meu coração que vocês achem um consolo na fé, de que essa vida que nós temos hoje é uma passagem, é um aprendizado, e que lá, junto ao Pai na espiritualidade, está a verdadeira casa, está a verdadeira felicidade, está a verdadeira plenitude do Espírito. Que Deus abençoe a todos vocês, que lhes cubra de bênção e que essa vida possa ser uma vida de bons aprendizados e de boas conquistas, que a gente consiga evoluir, que as nossas sementinhas despontem e os nossos frutos e as nossas folhas sejam sombra para os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos, paz e bem.